Boa noite, estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição número 90, são 90 edições, que alegria, chegamos ao número de 90 edições do programa Direito em Pauta, nossa live semanal, e hoje o tema que está muito em voga, anistia, graça, indulto e as peculiaridades, vamos falar disso, a questão aí das medidas tomadas pelo presidente da República com relação ao deputado Daniel Silveira, questão toda da afronta ao STF, essa questão da preocupação que nós temos, as nossas instituições estão correndo perigo, a democracia está correndo perigo ou não, judiciário em rota de colisão com o poder executivo. As medidas de hoje também criam uma rota de colisão com o executivo, são dois poderes contra um, a coisa vai tomando um rumo não muito tranquilo para nós que somos favoráveis à democracia. Hoje eu recebo o doutor Alessandro Hirata, que é advogado e exerce em Ribeirão Preto a condição de secretário de Justiça. Eu já vou convidá-lo para participar conosco. E o tema é bastante delicado, é um tema que a gente tem que tomar, de certa forma, cuidado da forma como se posicionar, mas obviamente que mantendo a nossa liberdade e mantendo a lisura do programa, que é o que a gente fez aí ao longo dessas 90 edições, não deixando de levar conhecimento jurídico de maneira leve para vocês. Então, já a gente tem aí o doutor Alessandro Hirata, que vai tratar desse assunto, ele é professor, e certamente vai trazer clareza para essa questão toda do que é indulto, o que é graça, o que é anistia, pode, não pode, poderia ter feito, não poderia, é inconstitucional, não é inconstitucional, quem vai dar a última palavra é o STF, não é o STF, o presidente da República tem autonomia, é privativo, o ato é privativo dele, ele pode, mas ele pode em qualquer crime, ele não pode em qualquer crime. Em que momento que ele pode? Ele pode antes do trânsito em julgado, não pode. A sociedade civil se manifestando, a OAB já se manifestou hoje, tem uma nota da OAB opinando pela inconstitucionalidade, dizendo que o ato do presidente da República é inconstitucional, ex-ministros do STF dizendo que é inconstitucional, há também quem defenda que é constitucional. Então, realmente a gente tem um tema hoje bastante atual que nos preocupa. Eu vou já convidar o doutor Alessandro para participar conosco, vou mandar o convite para ele, para que ele participe conosco. Mandar o convite, logo a gente tem o nosso convidado aqui para tratar desse assunto tão delicado, tão atual e tão preocupante. Essa questão da afronta aí que se faz ao STF. Doutor Alessandro Hirata, que alegria recebê-lo no programa Direito em Pauta. Seja muito bem-vindo. Boa noite, não, alegria totalmente minha. Muito obrigado, viu, Constantino? Fico muito feliz mesmo. Infelizmente, o assunto que nos traz aqui não é dos melhores para a democracia, mas, de qualquer forma, a gente não está aqui para julgar, mas para trazer clareza. Eu vinha falando isso aí no início, para trazer conhecimento. O doutor Alessandro é professor nessa matéria, ele é graduado em Direito pela USP há vários anos, tem doutorado em Direito pela Ludwig Maximilians Universidade de Munique, é livre docente em Direito Romano pela USP desde 2008, foi professor assistente também lá no Instituto Ludwig, na própria universidade, é professor associado da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, coordenador de pesquisa em Direito na Universidade Metropolitana de Santos e atualmente é secretário de Justiça, secretário municipal de Justiça de Ribeirão Preto. Além de tudo, é uma pessoa com bastante conhecimento, uma pessoa ativa aí, que está dentro do Poder Executivo hoje e que poderá, da academia, está no Poder Executivo e poderá aí nos ajudar, de certa forma, a entender essa questão toda que a gente passa hoje, da atitude do STF em condenar e da atitude do presidente da República em conceder o Instituto da Graça. Se quiser dar suas palavras iniciais, aí a gente já entra no tema.
bem-vindo de verdade. Minha gratidão por ter aceito o convite. Sei aí do seu tempo corrido, mas vamos lá, vamos tentar trazer clareza aí. Imagina, olha, boa noite, Constantino, boa noite a todos. Eu que agradeço. É uma honra, uma alegria muito grande poder estar aqui para a gente conversar um pouco mesmo sobre esses temas tão polêmicos, né? Esse tema tão polêmico que nos foi brindado nos últimos dias, né? A gente, como profissional do direito, a gente tem que parar para pensar e discutir, né, todas essas questões, né? E fico muito feliz de estar nessa 90ª edição, né, do Direito em Pauta, que é mais especial ainda, mas eu que agradeço mesmo. Legal, vamos lá. Para começar, para trazer um pouco de clareza, esses institutos, anistia, graça, indulto, eles sempre são atos privativos do presidente da República? Então, olha, graça e indulto, sim, são sempre privativos do presidente da República, né? Existe até a doutrina nem é muito uniforme em relação à graça, indulto. A Constituição Federal fala em indulto, né, no artigo, nas competências privativas do presidente da República, no 8412, né? Mas então essa diferença entre graça e indulto também não são lá muito pacíficas, mas ambos sempre é de competência privativa do presidente da República. Já a anistia depende de lei, né? Então a gente tem famoso no Brasil, né, a lei da anistia de 79, a lei da anistia da ditadura militar. Aí isso precisa de lei, né? O indulto a gente tem desde a Constituição de 1824, nossa primeira Constituição lá no Império ainda, né? Essa prerrogativa de se conceder o indulto, né? E como eu disse, né, na Constituição hoje a gente só fala em indulto, né? A graça prevista na legislação penal já foi prevista também, a gente sabe que é possível, né? Mas e para situações específicas, né? Que a gente vai falar mais um pouquinho, né? Mas não é para qualquer crime e assim por diante. Perfeito. Uma outra dúvida que surge diante do cenário que a gente vive aí nos últimos dias, elas dependem de ratificação do Congresso Nacional? Não, tanto a anistia como a graça, por ser, né, de prerrogativa exclusiva do presidente da República, não precisam dessa ratificação congressional, né, no caso, desculpa, da graça do indulto, né, na anistia, que por ser por meio de lei, então feita pelo Congresso Nacional, né, mas tanto a graça como o indulto são prerrogativas do presidente da República mesmo, né, como um instrumento desses freios e contrapesos do nosso sistema de separação dos poderes, que, como você já disse, né, a gente, infelizmente, vive uma situação bastante delicada com as nossas diversas instituições e de uma certa insegurança jurídica. Perfeito. Sendo o ato privativo do presidente da República, pode ser concedido a qualquer momento, a qualquer tempo? Quando é que pode ser concedido? Quando é que o presidente da República pode fazer uso desse benefício? Essa é uma das questões polêmicas que foram levantadas já, né, nos últimos dias, né? Se não há aqui uma irregularidade ou uma ilegalidade, uma vez que ainda não houve o trânsito em julgado, né, no caso em questão que a gente tem observado nos últimos dias. Né? Não tem, né, assim, a parte da doutrina vai entender que sim, que graça e indulto só com o trânsito em julgado, ou seja, numa decisão penal que não tenha mais qualquer tipo de recurso, né? E anistia não, anistia é possível a qualquer tempo, né? Mas aí é um pouco diferente, que seria por meio de lei mesmo, que não é o nosso caso aqui que a gente tem discutido. Eu acho que a gente vai tratar aqui, se você me permite, mais da graça e do indulto, Exato, que é o tema aí do momento, para tentar trazer clareza. O que seria anistia? Anistiar é o quê? O ato de anistiar seria o quê? Que configuraria? O que está por trás, né, dessa anistia é um perdão, né? Ela tem até, você disse, né, eu sou de direito romano, não vou resistir. Tem essa ideia aqui do esquecimento, né? Ou esse amnistiar, né? Da mesma origem da palavra amnésia, que a gente tem em português também, né? Ambas, ou de origem latina, obviamente, mas no sentido de se esquecer, de se perdoar, né? Então a gente pode falar em anistia tributária, anistia penal, né? A gente tem diversos momentos que isso é utilizado, né? Então, o Estado aqui, né, por meio de uma lei, não vai punir, né, vai perdoar
né, pessoas que já foram condenadas e assim por diante, né? O grande exemplo que a gente tem de anistia no Brasil, muito famosa, é a lei da anistia, né, lá de 79, da ditadura militar. Perfeito. Queria aí agradecer e registrar a presença do doutor Cristiano Jorge Santos, desembargador aqui em São Paulo. Obrigado pelo prestígio. A gente fez uma live outro dia, foi maravilhosa, uma história de vida e de superação linda. Obrigado aí, doutor Cristiano, pelo prestígio. E como é que a gente pode definir o indulto? O indulto, né, a gente tem essa grande semelhança ali entre indulto e graça, na verdade, né? Mas o indulto, a gente vai ser um ato que é discricionário e privativo do presidente da República, né, que vem dentro aqui desses instrumentos, né, de freios e contrapeso, da separação de poderes do nosso sistema e que vai, né, favorecer geralmente uma coletividade, um grupo de pessoas, né? Mas a gente tem exemplos de indultos individuais, né? E para casos de crime ou de contravenção penal, né, podendo então extinguir ou diminuir essa pena por meio desse indulto. Perfeito. E a graça, que é o que mais... Exato, que é o nosso aqui, né? A nossa questão principal. Da mesma forma, vai ser um ato, então, né, do presidente da República, prerrogativa exclusiva, privativa dele, que vai favorecer. Aí que a doutrina se divide, mas a gente pode dizer que boa parte da doutrina entende que a graça é para uma pessoa específica, individual. Né? Ou, então, como que foi utilizado no caso, né, e vai poder, então, extinguir essa punibilidade, né, a pena que foi imposta por uma sentença, então, condenatória. Tá. Então, a gente pode... a primeira e a diferença principal entre indulto e graça é que o indulto seria coletivo, apesar de existirem exemplos de ele ter sido aplicado de maneira individual, mas de maneira doutrinária, técnica, seria indulto coletivo, graça individual. Essa é a principal diferença. Podemos dizer que sim, apesar de que, né, na Constituição só se fala de indulto, não fala de graça, né? Então, não é simples mesmo, mas a gente pode fazer essa diferenciação, sim, de que a graça tem essa tendência, né, de ser individual e o indulto tem a tendência de ser coletivo. A graça hoje está prevista na lei de execuções penais. Isso, ela estava dentro do Código de Processo Penal. Se eu estiver errado, me corrija, que não é minha área de atuação. Ela estava dentro do, se eu não me engano, 744, talvez, não tenho bem de memória, estava prevista, e aí com a lei de execuções penais, que é posterior, há quem entenda que houve essa revogação do artigo do Código de Processo Penal, é isso? Exatamente isso. E aí vem uma outra questão, né, que se a graça pode ser concedida ex officio, como foi feita, né, no caso, né, porque pela lei de execução penal precisa, então, né, dessa, que ela seja pedida, né, pelo interessado, pelo MP ou por alguém, né, o que não foi o caso, né? O indulto não, o indulto tradicionalmente ele pode ser feito ex officio, sim, né? Tá. Mas aí então, tem que na se verdade, discutir. a graça depende de manifestação do interessado ou pode ter manifestação de um terceiro também. Eu posso, como cidadão, pedir, solicitar e requerer ao presidente da República que seja concedida a graça para um terceiro? Seria, na lei de execuções penais, né, diz que, né, tem que ser provocado ou pelo condenado, ou pelo MP, ou pelo conselho penitenciário, ou autoridade administrativa. Né? A gente não teria, então, aqui, né, o cidadão comum. Teria que ter essa provocação de envolvidos, né, aqui no caso. Perfeito. Tá. A gente tem, para tentar trazer um pouco, aproveitar até essa sua questão aí do conhecimento e por ser professor de direito romano, especialista no assunto, a gente tem esses institutos também, eles vêm, a origem é do direito romano, de onde vêm esses institutos? Eles existem na legislação ao redor do mundo, é uma jabuticaba brasileira, só para a gente trazer clareza para quem está nos assistindo. Não, ele existe desde, olha, antes do direito romano, a gente pode falar de anistia, claro, dessas figuras, desses institutos, eles vão variando, né? Mas essa ideia do perdão, a gente tem, né, os mais antigos resquícios que a gente tem disso, lá nos direitos de escrita cuneiforme, lá na Babilônia, era muito comum, né, um rei na Babilônia,
né? Quando, isso está falando 2000 antes de Cristo, quando o rei assumia o poder, ele gerava a anistia tributária, né? Perdoava as dívidas, né? Então, isso a gente tem desde sempre, né? Então, não é desde que a gente conhece, né, as fontes mais antigas do direito, a gente pode falar que existem figuras que têm como base o perdão, né? Agora, e eles vão estar aqui no nosso sistema, né? Aí é uma questão contemporânea, né? Como instrumentos desse equilíbrio entre os poderes, né? É verdade que agora está sendo utilizado de uma forma que está gerando esse desequilíbrio que a gente pode falar mais daqui a pouco. Mas a ideia é que se traga, né, instrumentos para que se tenha um maior equilíbrio nesse sistema de freios e contrapesos que se diz do nosso sistema constitucional. A utilização pelo presidente da República, no momento em que foi utilizada, da forma que foi utilizada, ela realmente é uma opinião pessoal minha, obviamente que não é sua, ela foi utilizada como afronta ao Poder Judiciário, né? Até porque quem Concordo, milita... é sua opinião, mas eu concordo plenamente. Até porque quem milita na política, nos meandros da política, o Daniel Silveira nem é tão próximo do presidente da República, ele nem é um político próximo ao presidente da República. Me parece que ele foi utilizado pelo presidente da República nessa queda de braços com o Supremo Tribunal Federal. Isso é bastante preocupante, né? Porque qual é o limite? Onde que para essa afronta? Será que o Supremo Tribunal Federal afrontado, a gente tem garantia de continuidade da democracia? Tem coisas, panos de fundo que a gente precisa trazer, como, por exemplo, será que se houver questionamento do resultado das eleições de outubro, como é que ficaria isso para o Supremo Tribunal Federal? Ele vai estar em condições, depois dessa queda de braço, e hoje, pelas notícias de hoje, a queda de braço se estendeu para o Legislativo também, será que ele vai ter condições de trazer essa segurança que a gente precisa? Então, me parece que essa queda de braços é preocupante para quem defende a democracia. Não que vá ter golpe de Estado, até vou te perguntar isso depois, mas me preocupa, e eu quis trazer o tema assim de maneira rápida, e te agradeço mais uma vez por ter aceito o convite para a gente encaixar no dia de hoje, exatamente para trazer clareza para tudo isso. O objetivo principal desse instituto seria, você falou bastante algumas vezes, de fazer um contrapeso, de ter um equilíbrio. Qual que é o objetivo? Assim, por que se traz esses institutos? Por que eles vêm lá da época da Babilônia, passaram pelo direito romano, a gente tem outras legislações ao longo do mundo, mas qual que é o objetivo? É exatamente isso. Aqui no nosso, né, traz para o Poder Executivo, né, ou para o seu semelhante, o soberano, na Babilônia ou em Roma, que seja, né, traz uma possibilidade aqui, uma abertura, né, para se conceder, né, algo, né, um perdão, né, para situações específicas, né, e para trazer, né, por exemplo, decisões judiciais que sejam extremamente rigorosas, né, mas não é uma forma, que aí entra muito a nossa questão, de se contestar a decisão judicial. Não pode ser visto como um instrumento para se afrontar um outro poder, no caso, o poder judiciário, né? E aí a gente tem, a meu ver, né, um grande desvio de finalidade para esse instituto, né? A gente está falando aqui de uma situação, como você disse, né, claramente foi utilizado como uma afronta ao Poder Judiciário, mais especificamente ao STF, né, o que nos traz uma série de preocupações. Eu queria fazer um outro adendo, aproveitando aí que a gente falou de novo do STF. A atitude do presidente da República, ela não legitima a forma como foi conduzida pelo STF a questão do Daniel Silveira. Me parece, de novo, opinião pessoal minha, respeito demais o Alexandre de Moraes, sou fã do Alexandre de Moraes como professor, o saber jurídico dele é inquestionável, mas me parece que todos os atos partirem de uma mesma pessoa, de uma mesma instituição, de uma mesma parte, é complexo, né? Eu não posso dar início, acusar, julgar. Me parece que houve um equívoco por parte do STF, e aí levanta a bola para quem já vinha lá desde os atos de 7 de setembro, nessa queda de braço. E para ficar bem claro,
eu não estou falando do Bolsonaro, estou falando do presidente da República. Eu não estou falando personificando o presidente Bolsonaro. Eu vou me atentar aqui para falar do ato do presidente da República. XYZ é o presidente que está tomando esses atos. Então, você tem essa visão também, fugindo um pouco do tema, mas eu acho que é a linha de partida dessa atitude. O STF se equivocou na condução do caso Daniel Silveira? Não É, também. Desculpa. não, Só para eu completar, para ficar o meu raciocínio completo. Não que eu, e aí sim, não que de forma alguma eu possa, como advogado, como cidadão, como pai, como avô, defender o que o Daniel Silveira fez, obviamente. Né? A afronta que ele fez não poderia ficar impune. Mas a forma como foi conduzida me parece equivocada. É óbvio que não podia ficar barato, né? Falando um termo mais popular. Não sei se vai nessa linha também. não, verdade. É uma situação muito complicada mesmo, né? Porque a origem, né, de toda essa história vem exatamente de como foi conduzido todos esses atos pelo STF, conta de investigação e em relação ao Daniel Silveira, que, por outro lado, né, fez ameaças concretas ao STF. Né? Então, começou errado desde. É muito difícil dar certo alguma coisa que começou já atrapalhada também. Né? Mas é muito complicada a situação mesmo, né? Porque acaba tendo esse envolvimento direto dos próprios interessados na questão. E é difícil, por outro lado, imaginar que teria sido feito em uma sede diversa do STF também essa condenação. É delicado demais, né? Momento que a gente vive complexo. A graça já foi concedida por outro presidente da República? Olha, eu fui procurar, até meu assistente me ajudou, que é professor também, o Gustavo Bueno. A gente foi procurar, a gente achou um indulto que foi feito pelo José Linhares, que assumiu a presidência da República após a queda do Getúlio Vargas, né? E que teve um decreto em 1945, tá? Concedendo, mas olha que interessante, concedendo o benefício, né, por meio de um indulto, mas com nomes específicos, tá? Então é um indulto, mas com essa forma de graça, né? Porque é específico para pessoas, né, específicas, como foi feita a graça agora pelo presidente da República, né? Aos pracinhas da FEB, né, da Força Expedicionária Brasileira, que pudessem ter praticado crimes na Itália, né, na Segunda Guerra Mundial. Mas vejam que situação, né, é muito peculiar e que claramente, né, a gente entende que é um caso possível de se ter uma graça, de se ter um indulto, né, completamente diferente do jeito que foi utilizado nesse momento. É verdade. O fato em si não o presidente da República ter utilizado da prerrogativa, né? Até porque, para não parecer uma coisa voltada aí de perseguição política, o Uhum. presidente Lula também utilizou desse instituto com o Cesare Battisti, né? Ele Certo. também utilizou desse instituto na oportunidade enquanto presidente da República e não teve essa repercussão, por mais que alguns tenham questionado no âmago da atitude, mas não teve essa repercussão, até porque me parece que naquela oportunidade ele seguiu os ritos minimamente legais para concessão. Eu acho que é por aí, né? Por isso que naquele momento a gente não teve tanto questionamento e hoje a gente tem, porque realmente é uma manobra, né? Exatamente. Exatamente isso. E no caso do Batiste, né, era muito complicado, porque a gente tinha uma questão, né, de direito internacional, né, da possível extradição ou não, né, e crimes não cometidos no território nacional, então era diferente mesmo o caso. Mas não teve grande repercussão no Brasil, mas teve uma enorme repercussão na Itália. Né? Eu acabei acompanhando por lá também, então teve a não extradição naquele momento. Né? Mas é um outro tema, né? Não é na questão aqui do eventual perdão do indulto. E até para me posicionar, alguém passou um comentário dizendo que eu estava sendo muito diplomático. Ok. Para deixar bem claro, eu também sou totalmente contra ao ato do Lula. A concessão da anistia ou da graça, na minha opinião pessoal, não tinha nenhum sentido. Também foi utilizado para fins políticos e ideológicos.
e aí a gente cai nessas confusões todas, e por isso que a gente está aqui discutindo hoje. A gente já falou que ela, tecnicamente, não pode ser concedida de ofício, depende de provocação. Vamos Isso, falar se um a gente pouco de... levar isso em consideração, né, a lei de execuções penais, né, a ideia é exatamente essa de não ter, ou de ser necessária a provocação, né? Agora, então a gente precisa, né, teria que ter sido essa provocação, que seria uma irregularidade, não uma ilegalidade na graça concedida. Perfeito. Ponto, acho que é o ponto principal da nossa live, do nosso bate-papo. Pode ser concedida a qualquer tempo ou só após o trânsito em julgado. Aí quem defenda que não pode, porque como é que eu vou perdoar aquilo que ainda não aconteceu? O Mairovich fala bastante isso, falou bastante disso, Aires Brito e tantos outros. Qual que é a sua opinião com relação a isso? Então, tradicionalmente, faz todo sentido que só possa ser concedida após o trânsito em julgado, né? Porém, aí que, ao meu ver, traz uma confusão. A gente tem uma ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, a 5874, que diz o seguinte, que a Constituição Federal não limita o momento em que o presidente da República pode conceder o indulto, sendo possível isentar o autor de punibilidade, mesmo antes de qualquer condenação criminal. Fala de indulto aqui. Mas como a gente tem essa confusão entre graça e indulto, e a Constituição nossa não fala de graça, é possível vislumbrar isso. Mas, tradicionalmente, a graça precisa da condenação com trânsito em julgado. Qual que é a complicação toda também? A gente pode falar em geral disso. Essas figuras não são muito bem delineadas, nem no nosso ordenamento jurídico, nem pela doutrina, de certa forma, mas não tem uma visão consolidada, mesmo porque, né, apesar de terem sido concedidos, não tem, né, uma frequência muito grande, né? Então, traz mesmo uma série de inseguranças, uma série de incertezas no sentido dessas características, né? Então, isso não é muito bem determinado no nosso direito. Por outro lado, exatamente por isso que é necessário um cuidado muito grande na sua utilização e de como que é feito, né? Então, por isso que, a meu ver, né, o que faz sentido seria uma graça após o trânsito em julgado, para que já não tenha mais essa discussão sobre a condenação do interessado aqui. Perfeito. Essa DEI que você mencionou, acho que é a 5874, é aquela que julgou o indulto do Michel Temer em 2018? Exato, isso. E é engraçado, né, que... Engraçado não, né? Acho que engraçado não é a palavra correta. No Instagram, algumas publicações com as falas dos ministros, né, do próprio Alexandre de Moraes, dos ministros à época, ministros que estão lá, né, dizendo dessa autonomia, que o presidente da República teria essa faculdade. Como é que eles vão sair dessa sinuca de bico, né? A gente não sabe, mas é isso. Exato. Tá. Pode abranger qualquer crime ou só crime político? Então, crime político seria para anistia. A anistia, então, vai tratar de crime político, né? Como a gente teve da nossa ditadura. A graça e indulto, claramente, só para crimes comuns, né? E não podem ser hediondos, né? Inafiançáveis e tudo mais, né? Que Então, tem limitações. tem limitações, não é para qualquer crime. Tá. Mas comuns, né? E de não gravidade, né? De menor gravidade. Tá. No caso específico do Daniel Silveira, vou te fazer uma pergunta, eu acho que é a essência de tudo. A concessão foi inconstitucional ou não? É bem complicado, né? Esse assunto. Se você não quiser se posicionar, talvez fazer uma defesa do que pende para o lado possível, né? Eu acho que te deixo mais à vontade. Até me perdoa pela indelicadeza da pergunta. Imagine, porque assim, né, eu sempre brinco, né, que assim, que é inconstitucional, quem vai falar é só o STF, né? Então não tem jeito. E aí, né, claro, o STF precisa, o judiciário, né, ele precisa se prender aos argumentos e aos elementos estritamente jurídicos, né? Só que, como a gente sabe, o STF não é uma corte estritamente jurídica, porque ele tem viés político também,
né? Então é sempre muito complicado, né? A gente tem uma Constituição que traz, né, uma série, né, uma construção longuíssima também em relação ao seu texto, que traz uma série de possibilidades em relação à inconstitucionalidade. Então é possível, sim, a meu ver, vislumbrar aqui, né, uma inconstitucionalidade desse ato, dessa graça concedida pelo presidente da República, pelo seu desvio de finalidade. Né? Então, e aí, né, com a análise aqui formal dos elementos jurídicos do ato. Tá. Na verdade, você está tirando a luz da discussão que se tem maior aí nos botequins, que é a questão, mas concedeu antes do trânsito em julgado, e está trazendo um elemento novo, que é discutir o desvio de finalidade, que seria essa Exato. defesa de que ela foi utilizada como uma afronta direta ou uma maneira de afrontar o STF, até porque ela foi concedida no dia seguinte, né? A decisão, me parece que não estava nem publicado de maneira completa ainda, alguma coisa assim. Então foi muito. É uma visão diferente, né? Exatamente, que ela foi considerada de uma forma indevida, né? E a gente poderia chegar sem constitucionalidade, além desses elementos formais que também podem ser, né? Assim, eles não são extremamente claros, diria assim, né? Dessa necessidade do trânsito julgado. Mas aqui também seria um elemento no sentido de que, né, pela natureza da graça, né? Como a gente entende de todos esses anos da construção doutrinária, ela faz sentido após o trânsito em julgado, né? Porque que não há nenhum outro tipo de recurso para essa condenação. Acho que a beleza do direito, né, reside nisso, né? A gente tem juristas de peso dos dois lados, né? A Sem gente dúvida, tem sem dúvida. juristas de peso, Naires Brito, o próprio Mairovich, tantos outros, se posicionando por um lado e por um outro. Na verdade, eu vou até trazer uma conclusão que não é minha, é do Pierpaolo Bottini. A decisão do presidente da República configura uma interferência indevida do executivo no funcionamento do Poder Judiciário, pois o processo ainda está em andamento. Você concorda com essa questão? É mais ou menos o que você está falando de desvio de finalidade? Porque o Isso, entra Pierre aqui Paolo, tanto. o Pierre Exatamente. Paolo fala exatamente isso, que é uma interferência indevida, porque o processo não tinha nem finalizado ainda estava passível de recurso, tal, e que aí esse desvio de finalidade que você chama atenção, é isso? Isso. Tem aqui, né, nessa declaração do Bottini, é tanto a questão do desvio de finalidade, como o próprio da não existência ainda do trânsito em julgado. Né? Uma vez, então, que ainda não se concluiu, né, o processo judiciário, né, ainda tem outras ações possíveis ali, então a gente não tem uma condenação definitiva. Sem a condenação definitiva, não faria sentido ter, né, a concessão da graça ainda. Né? Então tem esse desvio de finalidade também. Tá. Partindo desse pressuposto, alguns juristas defendem e falam em crime de responsabilidade do presidente da República, porque é, ele, a forma como ele utilizou caracterizaria crime de responsabilidade. Faz sentido ou também, por ser privativo, por ter previsão legal, a gente pode derrubar, mas não chegaria a caracterizar um crime de responsabilidade? Exato. Assim, também a lei dos crimes de responsabilidade também é complicada, porque ela é muito ampla e genérica, né? Se a gente quiser enquadrar, dá para enquadrar um monte de coisa, né? Mas, a meu ver, por ser um ato privativo, sim, né? E não vejo sentido de que o judiciário aqui vá, até também está presente isso na DIN, daquela do Temer, né? O judiciário não tem que discutir aqui o mérito, né, da graça, do indulto. Né? Então, o difícil aqui, né, mesmo, né, a gente enxergando esse desvio de finalidade, de que se tem aqui um crime de responsabilidade. Né? É possível enxergar, mas também, a meu ver, é muito em relação à abertura que a lei, né, o que possibilita também, né, uma interpretação aqui muito, né, aberta no sentido de que dá para encaixar, né, mas não seria também forçado, né, a gente poderia dizer. Tá. O STF pode anular o decreto do presidente?
Sim, é um, né, como qualquer, o decreto não deixa de ser um ato administrativo, né, o mesmo que seja de competência privativa, então ele pode tirar efeitos, pode anular, né, esse controle por parte do STF, né, é possível a qualquer momento. Tá. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte cenário. Já tem algumas ações lá de alguns partidos políticos buscando essa anulação. Se for anulado, e aí esperar o trânsito em julgado, ele pode conceder novamente e corrigir a falha para não ser anulado de novo? Ele poderia Teoricamente, conceder. Tem alguma limitação em que ele voltasse atrás ou cancelasse? Ele poderia fazer isso, cancelar, aguardar para que transitasse em julgado e aí conceder depois, respeitando essas limitações? Ou ainda assim teria possibilidade de anular novamente com base na primeira nulidade? acho que depende muito de como for esse julgamento das ações por parte do STF, né, porque se a gente, né, ir por um caminho como esse do desvio da finalidade, teoricamente é possível, né? Teoricamente ele pode, o ato administrativo pode ser feito, né, de forma corrigida, né? Então, em abstrato, eu diria que é possível. Porém, né, se enxerga aqui, nesse momento, um desvio de finalidade, né? Ou seja, a figura, esse Instituto da Graça, não foi feita para isso, né? A gente não pode, né, que é a minha opinião, na verdade, né? A gente não pode utilizar, a gente não, o presidente da República não pode utilizar o Instituto da Graça numa situação como essa, né? Que a gente tem aqui, né, uma série de outros interesses, ou a utilização do instrumento para outros fins, né, diversos daquele que são típicos da figura da graça, que é para uma eventual perdão, correção de um crime. Esse crime a que foi condenado, né, tem ligação clara com a presidente da República, né? Apesar, concordo, né, não são políticos próximos, nada disso, mas são ações que defendem a posição do presidente da República. O Instituto da Graça não foi feito para isso, né? Então, a meu ver, uma decisão dessa forma impossibilitaria se fazer a graça, porque poderia ser anulado da mesma forma, né? O caso não é esse, na verdade, a meu ver, para se utilizar o Instituto da Graça. Entendi. Na verdade, quando eu quis dizer que não eram próximos, só para tentar trazer um exemplo Sim, de não, que ele foi utilizado. Porque, na verdade, eles são ideologicamente alinhados, isso, isso. eles atiram para o mesmo lado. Exato, não, não, entendi, não, exatamente. E é por isso que se confunde, né, aqui, ou é uma forma muito confusa de se utilizar, né, a figura da graça ou do indulto, né? Perfeito. A gente tem mais jurisprudência sobre esses temas ou a gente fica adstrito mais à questão da 5874, se eu não me engano, que é a do Temer? Esses assuntos, esses institutos, eles sempre, sempre não, mas ao longo da história, eles sempre geram esse tipo de questionamento ou normalmente se acolhe de uma maneira mais tranquila? Óbvio que alguns não gostam, ok, mas dizendo técnica e juridicamente. Então, a gente tem outras, tem mais jurisprudência, né? Encontrei outras ações, habeas corpus, sobre alguns temas, mas, né, não se aplicam aqui no caso, na verdade, no sentido de que, né, graça específica, com nome, né, para alguém específico, né, a gente só vai encontrar essa lá, pelo menos o que eu encontrei, foram dos pracinhas brasileiros, né, uma situação completamente peculiar, né, participando de guerra. Né, então, né, a gente não pode falar que essa jurisprudência pode ser aplicada ou... Por quê? Porque as figuras não foram utilizadas de forma deturpada, né? A questão do Temer, né, o indulto natalino, faz parte, né? Assim, a gente tem outros exemplos em outros lugares e tudo mais, né? Então é diverso mesmo. Tá. Anula só a pena. No caso do Daniel Silveira, se eu não me engano, 8 anos e 9 meses, ou 9 anos, não me lembro agora exatamente. Aí, a graça, ela tem o poder de anular só a condenação ou as penas acessórias vão no pacote? A multa, a perda do mandato, a
Inelegibilidade. Não, a meu ver, é só extingue os efeitos primários da condenação, ou seja, nessa pretensão executória. Não atinge os efeitos secundários, né? Tanto penais como extrapenais, como a questão da elegibilidade. Né? Então, eu sei que está tendo discussão sobre isso também, mas, a meu ver, não é possível. Né? Ele está inelegível. Tá. A questão da perda do mandato. Hoje se falou muito na Câmara que só ela teria a faculdade de cassar o mandato e já está dizendo que talvez não se cumpra, já ouvi rumores aí de que não se cumpriria nesse sentido, e aí a gente esvazia porque tem a graça que não tem a condenação, a inegibilidade ficaria discutível, mas não perde o mandato. Faz sentido essa defesa que se faz de que quem pode cassar o mandato é só a Câmara? A meu ver, não. Né? A meu ver, é possível sim a decisão do STF que leve à perda do mandato. Tivemos em outras situações, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo, de perda de mandato por decisão judicial. De novo, né? Aqui mostra o quão grave isso pode ser, né? A gente fala, né, de crise entre poderes, né? Não é uma brincadeira, né? A gente vive um cenário muito explosivo, né? Ou muito tenso no equilíbrio dos poderes, né? Em que, né, como você disse, Conselheiro, né, que não são compatíveis com o ambiente democrático que todos nós, acredito eu, né, queremos, né, e precisamos. Né? Então, é muito complicado a gente ir para esse caminho, a meu ver. Chegou a hora de fazer a pergunta que surgiu lá no início. Você vê algum risco de golpe de Estado? Bem complicado isso, né? Eu não sei se com otimismo, mas espero com realismo, eu quero crer que não, né? Que nossas instituições, né, e inclusive o STF, né, que eu tenho muito respeito, possa aqui dar sim essa nossa segurança necessária, jurídica, né, para que não haja nenhum tipo de golpe de Estado. Mas é óbvio, né, que só da gente cogitar essa hipótese, né, a gente já demonstra, né, a nossa inquietude, né, em um momento como esse, né? Não, sempre é com muita tristeza, né, que a gente precisa se fazer essa pergunta, né, se existe risco de golpe de Estado, né? Essa pergunta num ambiente democrático sólido e consolidado não precisa ser feita, né? Mas eu espero, né, acredito mesmo que não tenhamos risco, né, mas com muita tristeza que a gente vê uma situação como essa em que a gente possa cogitar isso. É verdade, acho que a palavra é essa, né? Tristeza. Alguém colocou aí que é assustador. Realmente é decepcionante, né? A gente chegar em 2022, depois de tudo que a gente passou, de tudo que se sofreu, de tanto sangue derramado aí, em anos anteriores, a gente ainda ter essa preocupação. A minha opinião pessoal, eu acho que talvez por otimismo ou por ingenuidade, também é de que não tem ambiente, né? Eu acho que um golpe, ele não passa pela vontade de um presidente da República, ele não passa pela vontade de uma quantidade X de deputados. A gente tem que ter aí, a gente tem instituições fortes, a gente tem a sociedade civil, a gente tem a OAB, a gente tem as associações de imprensa, a gente tem o povo que tem muita força, a gente tem os governadores, a gente pensar lá na época do golpe lá de 64, os governadores dos maiores estados, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, eles apoiavam, de certa forma. Sem dúvida. Sim. Eu acho que o ambiente não é propício. E quero crer que nós dois estejamos certos. Quero crer que a gente não vai passar de novo por isso. Acho que para quem está nos assistindo, para quem vai assistir depois, até fiquem com essa nossa boa vontade, com esse nosso otimismo. Eu acho que a gente não deve pensar nisso. Não é possível que a gente não consiga ter eleições em outubro, eleições limpas, e que o resultado das eleições, qualquer ele que seja, para um lado ou para o outro, ou para um terceiro lado, não importa, que seja respeitado. Né? Acho que é isso que a gente espera, é isso que a gente torce.
Mas mesmo assim, né, o ambiente é complexo, né? Fiquei sabendo quando estava, hoje corri bastante, quando estava vindo para cá, ouvindo, acho que na CBN, que parece que o Daniel Silveira foi colocado em 5 comissões da Câmara. Ele nunca teve esse exponencial, né? Inclusive na comissão de Constituição e Justiça, que é mais uma afronta, né? Quando eu coloquei Sem no dúvida, início, quando eu coloquei no sem início que dúvida. agora a gente tem 2 poderes batendo de frente com outro poder, é que me parece que parte do legislativo se alinhou ao presidente da República nessa afronta do STF, que também causa preocupação, porque não faz sentido nenhum, né? Ele condenado, tudo que ele disse, afrontas que ele fez, o desrespeito que ele fez às decisões judiciais, e aí ele é levado, como dizem, né, na casa do povo, na nossa casa, a participar de 5 comissões, sendo uma das mais importantes, que analisa a questão da constitucionalidade, que é lá a matéria do STF. Colocar o cara como membro da Comissão de Constituição e Justiça, me parece que aí é afrontar demais, né, ou não? Com certeza. É um absurdo, na verdade, né? Não tem como entender ser, né, como você disse, né? Nunca participou dessa forma, dessas comissões, e a partir de agora passa a participar, né? Não tem como não entender isso como, né, uma afronta, um questionamento, né, frontal à postura do STF, né? Então, é muito complicado mesmo. Há quem defenda uma saída negociada, de bastidores, ou não importa como, não estou dizendo nada não republicano, pelo amor de Deus, não é isso, mas uma saída negociada, que se encontre uma forma de sair desta afronta para fortalecer as instituições, para fortalecer a democracia. O STF daria um passo atrás de alguma forma, eu ouvi isso também hoje. Se acontecer isso, de qualquer forma o STF não sai arranhado? Com certeza. A meu ver, nesse momento não é possível, né, que se tenha, que o STF recue, né? É preciso aqui ter muito cuidado, né, porque a ação do STF não dá para a gente classificar, né, como uma afronta ao poder executivo, ao poder legislativo. É específica de um deputado específico que, né, atacou o STF como instituição. Né? Então, né, utilizar esse caso para se fazer a afronta, né, que é o que está sendo feito, né, não por parte do STF, na minha opinião, né, é muito complicado. Né, ou pode nos dar danos aqui de enfraquecimento das instituições. Não, isso já está acontecendo, obviamente, né, mas o possíveis aqui recuos podem ser mais prejudiciais ainda, a meu ver, também. Concordo. Alessandro, eu queria te agradecer. A gente ainda tem bastante live, não chegou ao final, Mas, mas eu queria te agradecer, apesar de ter feito algumas perguntas que, de certa forma, até pela condição, é, a posição que você exerce hoje de secretário municipal de justiça, talvez tivessem te colocado numa situação aí, de certa forma, desconfortável. Eu queria te agradecer por ter respondido a todas as imagina, perguntas, por não ter se esquivado delas. E aí é isso que engrandece o nosso país, é isso que engrandece a democracia, é isso que engrandece as instituições, essa lisura nas suas respostas, a colocação das opiniões sempre de forma técnica, de forma esclarecedora e nada política. Então, fica já o meu agradecimento. Eu imagina isso. acho que a gente falou bastante aí dos institutos, aquilo que a gente havia se proposto, me parece que você fez de maneira brilhante, demonstrou todo o seu conhecimento. Eu queria mudar um pouco de assunto e falar um pouco assim, você é secretário de Justiça de uma cidade exponencial no nosso país. Quais são as funções de um secretário de Justiça? Primeiro, eu queria te agradecer, Constantino, pelas palavras, e tem muito a ver também aqui com a minha própria função, no sentido de que, né, minha função é técnica, né? Claro, é um cargo também político, né, por fazer parte de uma gestão, mas é eminentemente técnica. Né? Então, como advogado, como bacharel em direito, né? Mas
é utilizar esse conhecimento técnico-jurídico para a melhoria da gestão. Então, basicamente, né, o secretário de Justiça, né, encabeça essa secretaria, que foi em Ribeirão Preto recém-criada, né, ela foi criada o ano passado, né, eu sou o primeiro secretário de Justiça, na verdade, né, porque com uma reforma administrativa se criou a Secretaria de Justiça, né, separada da que se transformou em Procuradoria-Geral do município. Né? Antes se chamava Secretaria de Negócios Jurídicos, né, que é formada por procuradores de carreira, né, concursados, e que anteriormente o secretário de Negócios Jurídicos poderia ser, né, alguém nomeado livremente, sem ser um procurador. Hoje, né, com a reforma administrativa, a Procuradoria-Geral do município, aqui em Ribeirão Preto, o procurador-geral é sempre um procurador de carreira, né, nomeado pelo prefeito, mas procurador de carreira. E a Secretaria de Justiça, então, ganha, né, esse aspecto de técnico, jurídico, mas ligado à gestão, né, dando esse apoio jurídico para gestão. Né? Então, eu trabalho, né, tenho como função dar esse acompanhamento jurídico de uma forma bastante ampla para todas as atividades da gestão. Tá. Então, você não se limita a ser um consultor, entre aspas, do prefeito. Na verdade, toda a gestão, as demais secretarias teriam, de certa forma, passariam pelo seu crivo, entre aspas, pelo crivo da legalidade. É mais ou menos isso. Exato, tanto administração direta como indireta também, né? Então a gente acaba tendo essa abrangência bastante grande, né? Eu não funciono como um assessor jurídico no sentido da procuradoria, né? Por exemplo, licitações que a lei exige que tenha um parecer jurídico, é um parecer aqui que é feito pela procuradoria, né? Então que tem essa função, né? Mas eu faço esse acompanhamento e essa consultoria jurídica, né? Por parte, né, da gestão como um todo, do prefeito, das secretarias e também da administração indireta. Tá. E quais órgãos ou departamentos municipais que ficam atrelados à sua secretaria? Certo. Dentro da secretaria, a gente tem o departamento de fiscalização geral, né, que ela faz a fiscalização geral faz a fiscalização geral de posturas, né, então alvará para funcionamento, né, de estabelecimentos comerciais, por exemplo, fiscalização disso, né, durante a pandemia tivemos uma atuação muito grande, né, porque abertura de locais, por exemplo, condições em relação aos diversos decretos que tivemos, né, de contenção para contenção da pandemia, né? Então a gente tem a fiscalização geral, né? E o PROCON, né? A divisão do PROCON está dentro da secretaria também, o Departamento de Direitos Humanos, que engloba direitos humanos e proteção da igualdade racial, e também ligada à secretaria, apesar de ser da administração indireta, à Guarda Civil Metropolitana. Tá. E aí é uma dúvida minha, uma curiosidade. Não sei como funciona em Ribeirão Preto. Por exemplo, a Guarda Civil Metropolitana está abaixo da sua secretaria. É você que nomeia o comandante da guarda? Não é o prefeito diretamente. Prefeito é o prefeito, diretamente. Isso. E tem de ser um guarda municipal também. Mas aí, administrativamente, né, quando, né, estão nomeados o comandante, subcomandante da guarda, aí trabalham, né, respondem para a Secretaria de Justiça. Tá, interessante. Quais são os principais desafios de exercer um cargo desse numa cidade tão relevante? É exatamente isso, de ter essa função de dar essa consultoria, esse acompanhamento jurídico para uma cidade de 720 mil habitantes, né, para a administração municipal de uma cidade de 720 mil habitantes, com, né, uma gestão que tem feito, né, é o segundo mandato do prefeito, né, que ele recebeu no primeiro mandato uma cidade em uma situação terrível, né? O Brasil todo acompanhou isso, um triste destino que a nossa cidade teve, e que tem, né, trazido uma série de inovações e obras e tudo mais. Né? Então é muita coisa e dos temas mais diversos possíveis também, né? Porque na administração municipal, né,
especialmente numa cidade do porte de Ribeirão Preto, a gente vai ter os mais diversos temas possíveis, né, que tem implicância jurídica, né? A gente, bom, tendencialmente, como advogado, a gente acha que o direito está presente em tudo, mas na prática a gente vai ver que está mesmo, né, em muitas coisas, pelo menos, né? A gente não consegue resolver tudo, mas pelo menos a gente precisa, né, ter, né, essa segurança jurídica para a atuação da gestão. Eu, na verdade, nem acompanho muito, estou aqui em São Paulo, nessa correria, não acompanho muito as atividades da prefeitura, mas com certeza o prefeito deve ser muito bom, só pelo fato de ter colocado você como secretário de Justiça, Imagina, não. ele já merece todos os aplausos. Quem é o prefeito? Só para a gente deixar registrado. Duarte Nogueira, né, segundo mandato, né, Antônio Duarte Nogueira, que está há mais de 30 anos na vida pública, né, foi secretário da Agricultura, secretário da Habitação do governo estadual, né, em outros mandatos, foi deputado estadual, deputado federal também com diversos mandatos, né, então uma honra mesmo, né, eu fui escolhido, nomeado, né, tecnicamente, né, sou professor da Universidade de São Paulo aqui em Ribeirão, né, professor da Faculdade de Direito, né, e por isso então escolhido, mas tem sido um orgulho muito grande trabalhar com o prefeito mesmo. Sobra tempo para dar aula? Sobra tempo para dar aula, sim. Tem que dar um jeito. Agora voltamos presencialmente também, então também nos dividindo aqui com com a universidade. Essa semana mais peculiar ainda, né? Coincidentemente, a gente tem a semana da AgriShow, que aqui em Ribeirão é extremamente bom. Ela é a segunda maior feira do agronegócio do mundo, né? E o agronegócio tem uma importância enorme, né, para o país, né? E ela é realizada em Ribeirão Preto há muitos anos, né? E depois de 3 anos, de 2 anos, né? Pelo menos a gente não teve. A última foi em 2019, né? Então era muito esperado essa agressão. Então a gente está na semana da AgriShow aqui, então tem a cidade fica uma loucura. Da AgriShow eu sei porque eu falei hoje com o Marcelo Salomão, do Brasil Salomão, e aí ele me Certo? falou disso. Falou, não vou assistir a live hoje, ao vivo pelo menos não, porque tenho alguns compromissos, pessoal, alguns clientes que estão na AgriShow. Legal. Estamos chegando ao final, queria te agradecer de verdade. Queria dizer que eu saio da live melhor do que eu entrei, obviamente por ter podido trazer esse assunto tão delicado, mas de uma maneira tão clara, sem amarras, sem preocupação, sem julgar ninguém, mas tentando trazer o lado técnico, o lado jurídico, trazer clareza para as pessoas que nos acompanham. E tenho absoluta certeza que você fez isso de maneira brilhante. Suas posições claras, técnicas, sem nenhuma preocupação e melindres de um lado ou de outro, até porque a gente não está aqui, para ficar bem claro isso, para falar mal do STF, para falar mal do presidente da República, para falar mal do Daniel Silveira. Não nos cabe isso. Nos cabe tentar trazer entendimento para o nosso povo, para a nossa população, para quem nos assiste, para que possa se posicionar, para que possa votar direito nas eleições, para que a gente possa ter um país melhor. Queria fazer um bate-bola com você rápido, aí te passo a palavra para você finalizar. Se eu te Legal. perguntasse de um livro, o que vem à sua cabeça? Morte em Veneza, meu livro preferido, do Thomas Mann. Legal. Uma frase. Olha, essa aqui é um Nessutor Ultra, essa é do professor de Direito Romano, Nessutor Ultra Crépida, não vá o sapateiro além das sandálias, né? É o que está por trás disso, tem toda a história de um pintor da antiguidade, o Apelles, mas a ideia é isso, né? Que da gente falar sobre o que a gente conhece, né? Num tempo, né, que muitas pessoas dão opiniões sobre absolutamente tudo, né? E isso traz uma série de problemas, né? Então a ideia é essa: não vá o sapateiro além das sandálias. Perfeito. Um lugar no mundo. Ribeirão Preto. Algum, algum sonho? Olha, não quero parecer piegas, mas nesses momentos que a gente tem vivido tão difíceis, né? Eu tenho comentado isso muito, né? Um sonho de uma vida mais estável, de um mundo mais democrático, com maior segurança jurídica e que a gente, né, tenha, né, uma vida melhor mesmo, não é pieguismo, é no sentido de que, né, a gente vinha caminhando nos últimos, né, eu tinha 10 anos quando caiu o Muro de Berlim, a gente tinha, né, um
sonhos, né, de um mundo mais próximo, mais democrático, né, mais igual, né, que infelizmente nos últimos anos nós temos visto tantas coisas, né, a gente está no meio de uma guerra, como que a gente podia imaginar que em 2022 a gente está vivendo uma guerra na Europa, né? Então, é disso, né, é o sonho, acho que de todo mundo, né? Uma inspiração. Um trabalho é sempre uma inspiração. Um amor. Olha, no momento é a minha Secretaria de Justiça, preciso dizer que está sendo é um trabalho de grande amor mesmo nesse último ano. Cara, queria te agradecer demais. Antes de te passar aí a palavra para você finalizar, semana que vem a gente fala de justiça negocial criminal com o professor Flávio Milhomen. Obrigado a todos que nos acompanharam. Eu vou passar a palavra para o Alessandro para as considerações finais. Gratidão. Gratidão a todos que nos acompanham ao longo desses 90 programas, já são 90 programas, a marca que a gente atinge hoje com a sua presença aqui. Espero continuar por muito tempo. E eu só estou aqui por vocês que me acompanham. Fica cansativo, eu sei, toda semana, mas eu vejo sempre pessoas aqui que vão e voltam, e estão toda semana me acompanhando. Então, a minha gratidão a todos vocês e a todos os que me incentivam a fazer esse programa e a continuar, a minha família, meus amigos, pessoal lá do escritório. É isso. Muito obrigado. E a todos os convidados que passaram por aqui, que me deram essa oportunidade. Sem vocês, não existiria Direito em Pauta. A palavra é sua para as suas considerações finais, para o seu recado, para aquilo que você quiser. O tempo é seu para a gente finalizar. Não, olha, só tenho a agradecer mesmo, Constantino. Olha, você sabe, eu tenho acompanhado Direito em Pauta, né? É fantástico poder ter um espaço para discussão, para temas atuais, né? Sem amarras, né? Como é extremamente saudável, é muito importante, né? A gente se torna melhor mesmo. Também fico muito feliz de poder ter participado, né? Fico à disposição, né? Queria só agradecer mesmo. Muito obrigado. É isso, gente. Eu que agradeço. Se cuidem. Semana que vem tem mais. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.